Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a estrutura do laudo. E nesse ponto nós vamos falar preferencialmente do laudo completo. Nós já vimos que para trabalhar com laudos de avaliação, com avaliação de imóveis, nós temos algumas etapas a ser cumpridas, além de toda a parte burocrática e documental, claro. Nós temos análise de documentos, vistoria no imóvel a ser avaliado, coleta de dados com base nas características desse imóvel a ser avaliado, modelo estatístico, nós temos uma pincelada a respeito, e estrutura do laudo. O laudo completo, ele é o único laudo que vai permitir que você tenha fundamentação grau 3. Não quer dizer que quando você entra para trabalhar em bancos, você precise trabalhar com laudo completo, que é um laudo maior, olha, um laudo mais grosso. Não necessariamente, porque você pode escolher trabalhar com laudo simplificado. Porém, para você conseguir entrar, você precisa de um ou mais laudos completos, um ou dois geralmente, dependendo dos editais. O laudo completo, ele é maior, nele, preferencialmente, a intenção é que você atinja grau 3 de fundamentação, mas é admitido o grau 2 de fundamentação. Eu sempre aconselho focar no grau 3. Se algo for inviável, impossível de alcançar, você fica no grau 2 de fundamentação. Mas eu nunca recomendo encaminhar um laudo para fins de credenciamento no grau 1 de fundamentação, certo? Aí entra em critérios mais específicos da norma que a gente precisaria ir mais a fundo. O laudo completo, ele tem algumas obrigatoriedades em relação à sua estrutura. Ou seja, se não atender de acordo com a norma vários itens, ele já deixou de ser um laudo completo, consequentemente, você já não alcança o credenciamento. Portanto, vou colocar alguns macro tópicos aqui para você ter essa visão geral da estrutura desse laudo e quais são os pontos de atenção aí dessa estrutura, dos tópicos que a norma estabelece. Primeira coisa, a gente costuma trabalhar o laudo já com uma folha resumo. A gente traz geralmente uma folha resumo no começo do laudo. O que é essa folha resumo? É a capa? Não necessariamente. A folha resumo, ela pode conter todas as, vamos dizer, o resumo mesmo, ela pode conter todas aquelas principais informações do seu laudo. O nome do cliente, o nome do responsável que está elaborando o laudo, para qual fim qual foi o valor da avaliação. Mas, Viviane, ainda é a primeira folha, como é que eu sei o valor da avaliação? Não, você já elabora essa folha resumo, depois você faz toda a avaliação e depois você volta e termina de preencher os dados dessa folha resumo. E para que serve essa folha resumo? A folha resumo ela é interessante, na verdade, para que você já simplifique a vida de quem vai pegar esse laudo na mão. Isso tanto para fins de credenciamento quanto para fins judiciais acaba sendo muito importante, ou particulares. Por quê? Quando você pega um laudo na mão, e quando a pessoa que pega o laudo na mão é um leigo, por exemplo, não é da área, não é especialista em laudos de avaliação, ele quer saber o valor daquele imóvel, se foi usado o valor mínimo, médio, máximo, assim, isso se ele entender um pouco. Qual o nome do cliente, para que fins é aquela avaliação. Essas informações, quais os seus dados como responsável técnico. Portanto, você colocar todas as informações e uma foto da fachada do imóvel nessa folha resumo ajuda muito essa parte. E é claro, quando a gente fala em parte judicial e tudo mais, a gente tem que simplificar a vida do juiz, que tem uma pilha de coisas para fazer, a gente tem que simplificar a vida do cliente, se ele for particular, que ele não é obrigado a entender, ele está te pagando para entender o processo dele. Portanto, aqui, folha resumo, geralmente nós colocamos aí como uma das primeiras coisas. A introdução, para que é esse trabalho, endereço, algumas características, depende. A introdução
você pode seguir a norma, mas ela depende muito de como o profissional elabora. Os dados do solicitante, finalidade. O que seria a finalidade? Para quais fins está sendo utilizada aquela avaliação? É para definição do valor de mercado? É para que está sendo utilizada realmente? O objetivo. Nessa finalidade e objetivo, eu vou até colocar aqui para vocês um exemplo de finalidade e objetivo. Opa. Finalidade pode ser, por exemplo, a avaliação de bens. E o objetivo, que seria, na verdade, para que está sendo usado. Por exemplo, o presente laudo técnico de avaliação tem como objetivo a determinação do valor de mercado para a venda do imóvel. Isso é o objetivo. Então, finalidade e objetivo, na verdade, eles estão muito interligados, tá? É a avaliação para esse objetivo, certo? Assim fica mais simples. Depois a gente vem também com o objeto da avaliação. O que é o objeto da avaliação? É o próprio imóvel. E aí você pode entrar com algumas descrições desse imóvel. Tem quantos quartos? Como é que ele é caracterizado fisicamente? Então, a gente entra com o objeto da avaliação. Observações preliminares, aí vai entrar toda a questão de documentação que foi apresentada, mas é claro que aqui nós estamos falando de forma muito macro. Tudo isso requer muito cuidado, muita atenção. Tem informações que elas são indispensáveis para fim de aprovação de um laudo. Então, durante toda essa elaboração de um laudo completo, ou dois para fins de credenciamento, ou um laudo real já, se você estiver na ativa, se você está na ativa, você já sabe quanto é importante preencher todas as lacunas possíveis com o seu trabalho, de forma técnica, para que ele não seja impugnado, para que ele não seja invalidado, para que ele não seja desqualificado e inabilitado diante de instituições bancárias ou semelhantes. Depois a gente vem com as observações preliminares. O que são essas observações preliminares? Aqui você pode colocar todas as documentações, né, que você utilizou, como eu vinha mencionando. Matrícula. E aí, claro que aqui nós temos sempre algumas observações de resguardo, que são algumas observações importantes para você, como profissional, se posicionar naquele período de avaliação, de acordo com os documentos que você tinha em mãos e de acordo com o trabalho que você foi contratado para realizar. Aqui dentro, inclusive, você pode até colocar algum quadro resumo das áreas do imóvel e deixar também da forma mais simplificada possível. Caracterização da região. Esse item, por vezes, ele é negligenciado por parecer que é uma coisa, um tópico para encher linguiça, mas não é essa a intenção. Esse tópico de caracterização da região, ele é bastante importante. O pessoal de arquitetura e engenharia, ou talvez mais arquitetura, por vezes, durante a faculdade, pode ter realizado alguns trabalhos que tinham em urbanismo essa parte aí de caracterização da região. E o que seria? Aqui é de uma forma bem mais simplificada, mas que você precisa sim pontuar e fazer uma análise criteriosa daquela região, porque essa caracterização da região vai respaldar o seu trabalho e a sua argumentação durante o laudo. Você vai estar dando estrutura, embasamento, corpo para o seu laudo. De onde está esse imóvel, o que tem em volta dele, como que acontece?
Portanto, eu tenho uma dica para você. Geralmente, o que eu faço à medida que a gente vai elaborando o laudo de avaliação? A análise, eu digo que ela é sempre de fora para dentro. Ou seja, aqui tem o seu imóvel, ok, aqui tem o seu imóvel. Você ainda vai fazer posteriormente, logo em seguida, a análise da caracterização do imóvel. Porém, nesse momento é da região. Então, da região é toda essa parte que tem em volta. O que é interessante você fazer? Primeiramente, você pega um mapa mesmo da cidade e começa do maior para o menor. Você pega aqui o mapa da cidade mesmo, analisa em que região está situada, da cidade esse seu imóvel, avaliando, ver se é uma região que tem alguma característica particular, se ela é mais valorizada, menos valorizada, porque o que tem perto, mas de forma mais ampla. Então, primeiro a gente vai da cidade, de fora para dentro. Depois a gente entra na região, dentro da cidade, na zona, na região onde esse imóvel está. Quando a gente entra nessa região, por vezes essa análise pode ser do bairro ou de uma parte ali mesmo, de um recorte ali da cidade, dependendo da sua análise. Quando você faz esse recorte, entrou um pouquinho mais na caracterização. Ali você vai analisar o quê? Você já colocou uma lupa a mais. Você vai analisar quais são as vias que passam aqui. Tem alguma via principal que é muito importante, valorizante da cidade? Por exemplo, na região, na cidade, numa determinada cidade aqui de Maringá, tem aqui perto da região de Londrina, temos uma Avenida Colombo. A Avenida Colombo, ela em Maringá e em Sarandi, é uma avenida que é um polo valorizante, ou seja, ela não é um ponto, mas ela, de forma linear, ela é um ponto ali, um polo valorizante, uma linha valorizante, vamos dizer assim. Então, ela precisa ser demarcada. Quando você está numa região que tem praia, esses itens, eles são itens importantes, fazem parte da caracterização da sua região. Quando você está lá em Brasília, por exemplo, onde tem um plano piloto, lá você tem também que pontuar. Como que está o meu imóvel avaliando? Ele está perto desse plano piloto? Ele está longe dessa região? Essa outra região, ela está sendo afetada positivamente pelo plano piloto? Ou pode acontecer também do seu imóvel estar situado numa região em que está sendo afetado negativamente. Quando a gente fala de avaliação, nós falamos de características físicas, econômicas, sociais. Tudo isso aqui está ligado diretamente ao trabalho do avaliador. Vou te dar um exemplo. Lá, algum tempo atrás, eu li num livro que citava, livro de avaliações mesmo, onde citava contava uma situação e dava os registros ali de quando saiu no jornal, lá em São Paulo, que aconteceu o seguinte: havia uma região onde tinha muitas pessoas desabrigadas, onde tinha muitas pessoas sem teto, e o município ali resolveu, na cidade de São Paulo, resolveu abrigar essas pessoas. Vamos isolar aqui as questões, vamos congelar aqui tecnicamente, vamos falar estritamente tecnicamente, tá? Porque é claro que a gente é excelente, que as pessoas precisam ser abrigadas e todas essas questões sociais. Mas falando tecnicamente, do ponto de vista do avaliador, vamos pensar o seguinte, que era o que acontecia, né? O que aconteceu na cidade de São Paulo. Quando o município abrigou essas pessoas, se eu não me engano, eram 4.000 desabrigados, e eles foram abrigados 16 em cada casa. Para não abrigar todos numa mesma região do município, eles distribuíram em diversos bairros. Porém, o que aconteceu nos bairros em que foram distribuídos
é que foram desvalorizados. Veja bem como nosso olhar não deve estar voltado tecnicamente, estritamente tecnicamente aqui, para as questões físicas. Porque fisicamente mudou alguma coisa? Não, só tem mais algumas pessoas morando ali, como todo mundo. Porém, o fato de isso poder estar ligado a questões sociais, eventualmente a questões de segurança e afins, isso acabou desvalorizando várias regiões do município. Isso foi uma consequência. Então, é por esse motivo que nós não podemos focar o nosso olhar só em um ponto, vamos fazer coleta, não vamos olhar para esses pontos, como funciona a cidade. E exatamente por isso que não pode ser negligenciada a fase, o tópico da norma de caracterização da região. Eu quero que vocês analisem sempre com esse olhar mesmo. Beleza, você analisou quais são as vias principais, se ali tem mar, se ali perto não tem mar, se aquele bairro é um bairro mais valorizado, por que ele é mais valorizado, por que ele é menos valorizado. Você verificou também se nessa região tem alguma escola também que acaba por valorizar, se ali naquela região acontece algo com frequência que também pode valorizar historicamente. Então, vários pontos. Se tem mais comércio, se tem mais serviço, se esse serviço é mais de bairro, se é um serviço mais industrial, se tem mais indústria, se é mais residencial. Se esse residencial é uma classe mais baixa, mais média, mais alta, como é? É essa análise que tem na caracterização da região. Quando nós vamos entrando mais, nós já vamos começar a entrar na caracterização mais próxima do próprio imóvel. E aí a gente já vai chegar mais aqui, ó, no que tem em torno do nosso imóvel. Em torno do imóvel pode ser que tenha ponto de ônibus, quais são as condições de acessibilidade ali. Então uma coisa está muito interligada à outra. Uma leva a outra, na verdade. Aqui também nós vamos ver se em volta tem o quê? Tem um lote vazio? Se em volta tem uma construção em andamento? Se em volta tem um prédio? Como é que é a vista? Se às vezes tem um lago aqui muito próximo, isso vai ser um ponto importante. Então, todas essas partes mais próximas do imóvel avaliando, certo? E depois nós vamos chegar na caracterização do próprio imóvel avaliando. E novamente, da mesma forma, nós vamos de fora para dentro. Quando você chega na caracterização do imóvel avaliando, você também analisa ele por fora antes de analisar por dentro. Na caracterização, só para relembrar aqui, na caracterização da região, que você não pode esquecer é que ela tem dois tópicos muito importantes, que é os aspectos gerais e a localização. Tudo isso precisa ser expressado, descrito nesse tópico e, se possível, colocar mapas e fazer essas plantas de situação. Quando vai também para a infraestrutura e as atividades existentes, que foi o que eu citei. Caracterização do imóvel de fora para dentro, você já entra vamos dizer, na caracterização do bem, avaliando mesmo. Aí vai entrar vários tópicos que a norma coloca, desde documentação até o próprio exterior para o interior. Quando a gente vai para a parte interna, aí realmente entra nos aspectos construtivos. Por exemplo, qual tipo de material é utilizado, parede, pintura látex, que tipo de laje, existe forro de gesso. Esse forro de gesso ele tem um projeto luminotécnico aplicado, ele tem rebaixo em gesso, tem sanca, depende do preciosismo onde você deseja chegar. Mas quantidade de ambientes de forma mais detalhada, você já entra em que tipo de revestimento, acabamentos, quantos banheiros, se tem suíte, se não tem, área de serviço, aquecedor, ar-condicionado, vários itens que influenciam
influenciam no padrão do próprio imóvel. E aí entram questões qualitativas, quantitativas, que você está vendo como tudo isso está vinculado às variáveis que vão ser estabelecidas. Fica muito mais fácil para você chegar a estabelecer as variáveis, inclusive, quando você tem uma boa noção de como acontece todo esse processo. Depois você vai para a parte de diagnóstico do mercado. O diagnóstico do mercado, ele implica em você fazer uma análise pontual, naquele momento presente, do que está acontecendo economicamente, historicamente. Por quê? Porque o laudo de avaliação, não só o completo, mas o simplificado também, ele precisa ser uma fotografia daquela realidade naquele exato momento de como está aquele imóvel perante o mercado naquele período. Então, é uma fotografia daquele imóvel naquele momento, expressa de forma numérica, ou seja, expressa em forma do valor da avaliação. Isso é muito importante. Um laudo de avaliação, uma fotografia daquele momento, tá? Ele tem uma validade. Isso varia muito, mas vamos falar aí em torno de 6 meses. Mas, se acontece algo ali 3 meses depois, que pode acarretar uma influência, uma mudança muito grande naquele valor, grande para mais ou para menos, isso também já transformou o valor daquele imóvel, já deformou de alguma forma, certo? Vou dar um exemplo para você também de uma situação que aconteceu, que me perguntaram a respeito, onde havia um imóvel numa chácara, e esse imóvel situado nessa chácara tinha a característica residencial, certo? Porém, uma instituição pública do município, ela queria alugar, nesse caso era alugar esse imóvel para transformar em algo, em parte ali da prefeitura, enfim, uma extensão daquele setor público. Porém, queria que fosse avaliado como sendo um imóvel comercial. Mas ali, naquele momento, não era comercial. As características daquele imóvel eram residenciais, estritamente residenciais. Por mais que essa instituição se manifestasse como contratante do laudo de avaliação particular de um responsável técnico, por mais que ela se manifestasse dizendo, olha, mas eu vou fazer várias alterações, eu vou colocar rampa, eu vou mudar, eu vou quebrar a parede, vai ficar com cara de comercial, isso seria o que iria acontecer no futuro. Mas o que esse responsável técnico por esse laudo teria em mãos para se resguardar e afirmar que esse imóvel residencial valeria mais, como ele poderia valer no futuro? Não, ele precisaria, que foi o que orientei, fazer a avaliação de como ela está, de fotografar, vamos dizer, fazer a avaliação de acordo com a caracterização daquele imóvel naquele momento do ato da vistoria e da realização do trabalho, daquele período. Está caracterizado como uma casa, então vai avaliar como uma casa. Você até pode entrar daí em um complemento do trabalho, fazer uma projeção com base em projetos e tudo mais. Quanto é que seria essa diferença, caso ele uma estimativa, caso ele se transformasse em comercial e tal. Mas não é a avaliação naquele momento. Ou então depois você pode ser contratado novamente e aí fazer uma avaliação diante das novas características do imóvel, certo? Isso acontece também quando você pega para avaliar uma casa na cidade mesmo, que é utilizada como comércio. Isso tem muito, como comércio ou serviço, como escritório, clínica. E aí gera a dúvida, como é que vai avaliar esse imóvel? Vai avaliar ele como uma casa ou vai avaliar como um comércio? E aí eu quero que você tenha em mente duas características muito importantes. Você precisa separar o que é tipologia do que é o uso do imóvel. O uso pode ser para uma clínica comercial, de serviço e afins.
Agora, a tipologia, ele é residencial, ele é comercial, com base no quê? Nas características físicas. Aqui também já entra outras questões, como zoneamento. Depende do tipo de trabalho e do nível de trabalho que você está realizando e do que você foi contratado para realizar, certo? Mas tenha isso em mente, que isso já ajuda a nortear nesse tipo de situação. Por isso, essas caracterizações são muito importantes. E o diagnóstico do mercado, por ser uma fotografia, vai expressar como é que está a situação naquele dado momento. Metodologia empregada, quando a gente está falando nesse tipo aqui, nós estamos falando do método comparativo de dados por inferência estatística. Os bancos, as instituições bancárias que estão com editais abertos, eles pedem que você tenha uma certificação, que não é pós, não é concurso, que você tenha uma certificação e mostra um laudo que você sabe, que você aprendeu fazer com pelo menos 20 horas aplicadas, a metodologia de inferência estatística, certo? Essa metodologia, ela passa por todas essas fases, onde no modelo estatístico que nós vimos, você gera uma equação de regressão, enfim. Aí a gente já precisa ir mais a fundo, como nós, por exemplo, trabalhamos dentro do programa para gerar essa certificação para o pessoal que precisa entrar, precisa e quer, né, entrar nos bancos. Mas, antes de tudo isso, eu não quero que você escolha trabalhar com avaliação só porque eu estou falando que é excelente. Eu quero que você faça escolhas conscientes e saiba como é o processo. Eu quero te preparar para você saber qual é o caminho que você vai tomar e o que te espera. Porque todo esse processo aqui hoje parece muita coisa, mas depois você faz isso aqui repetidamente. Eu já fiz mais de 2.000 laudos de avaliação. Então, isso já se torna muito mais fácil. Mas vocês podem ver que muitas vezes eu ainda pego para poder nortear. Por quê? Porque uma coisa muito pequena pode acarretar um prejuízo muito grande. Eu sempre digo que de uma oportunidade a outra você pode deixar de ganhar até 80 mil reais. Ou seja, de um edital até outro edital. Se o edital fecha aí na sua região, ou se você é eliminado por deixar de colocar algum tópico, ou se dentro desse tópico você deixa de observar alguma coisa, ou se dentro da sua modelagem você esquece algum dado, alguma coisa importante, ou se dentro da sua coleta de dados você coleta de forma equivocada ou define alguma variável ou dado de forma equivocada, de acordo com a norma. Tudo isso gera um prejuízo absurdo ao longo do tempo, certo? Então, aqui, a próxima coisa, o próximo item é a parte da metodologia empregada, que, como eu disse, é comparativo direto por inferência estatística. Existe só essa metodologia? Não, não existe só essa metodologia. Existem outras metodologias. Existe também o método evolutivo. O método evolutivo ele já entra mais para imóveis atípicos, onde você não consegue coletar uma quantidade suficiente para a elaboração desse método. Então, tem outros métodos. Tem o método da renda, tem o método involutivo, que já é mais utilizado para glebas, áreas muito grandes, para fazer parcerias com construtoras, incorporadoras, para prever ali qual vai ser o lucro ao longo do tempo e, vamos dizer, nortear os riscos e minimizar os riscos para a própria construtora. Então, existem vários métodos, mas esse aqui é por onde eu te oriento começar. Método comparativo de dados por inferência estatística. E por que eu te oriento começar por esse método? Porque esse é o método que vai ser exigido para você começar a ganhar 10 mil reais por mês com laudos de avaliação. 90% das situações que você vai trabalhar, você vai usar esse método. Então, começa por ele, pega esses 90, depois você vai se aprimorando para trabalhos maiores, onde você pode utilizar os outros métodos aplicáveis em outras situações.
Quando a gente entra na metodologia, nós temos que saber que ali é quando vai falar do tratamento de dados e da identificação das variáveis. O tratamento de dados é quando você determina aqui a hipótese de quais variáveis vão ser utilizadas na coleta de dados, depois passa para o modelo estatístico, onde você tem a comprovação técnica através de um software, de todo o trabalho ali dentro daquele software em relação às variáveis, você acaba tratando os dados amostrais. Como assim, Viviane? É o seguinte, quando você escolheu algumas variáveis aqui com base na tipologia do seu imóvel, depois você vem para o modelo estatístico, você precisa saber que você pode ter algumas variações entre os dados. Por mais que você pegue dados assemelhados, lembrando que a norma diz que nunca uma amostra 100% perfeita, justamente já pelas questões que são incontroláveis, que não estão ao nosso alcance, porque todas as coisas controláveis nós tratamos a partir do quê? Através das variáveis. Quando nós vamos para o modelo estatístico, a gente precisa tratar os dados de modo que gere aquela nuvem o mais homogênea possível e você trate os dados para evitar divergências e para fazer com que o seu imóvel, o seu laudo de avaliação e a sua avaliação sejam mais consistentes possíveis e mais enquadrado possível dentro de todos os parâmetros da norma técnica de avaliações, que é exclusiva dos engenheiros e arquitetos. Aqui você faz o tratamento de dados, que aí também precisa entrar com mais profundidade, você faz esse tratamento de dados com todos os coeficientes e faz vamos dizer assim, faz um refinamento, para simplificar. Aqui dentro você faz todo esse refinamento. E isso precisa ser explicado lá no laudo completo, no tópico que se chama pesquisa de valores e tratamento de dados. Ou seja, como isso foi feito. E aí você pode começar também a transferir algumas informações em forma de gráficos, porque esse software onde você faz o modelo estatístico, você pode gerar alguns gráficos, você pode gerar relatórios e afins. Mas eu particularmente coloco gráficos e relatórios mais no final do laudo, nos anexos, certo? Aí, determinação do valor e data de referência. O que é a data de referência? É a data de referência existe a data de referência do laudo de avaliação, existe a data de referência também quando você está coletando os dados. Você coletou tudo num período? Ou isso foi coletado em períodos variados e precisa ser explicado através de uma variável? Se você está fazendo para credenciamento ou, assim, praticamente, na maioria das vezes que você estiver trabalhando com laudo de avaliação, sempre que possível, eu recomendo fazer com a coleta de dados num dado período mesmo, para que ele seja uma fotografia mais fidedigna possível com a realidade daquele mercado naquele momento e não te complique a vida na hora de fazer o tratamento dos dados, tendo que harmonizar muito as coisas. Mas, em algumas situações, quando você já está trabalhando com laudos de avaliação no dia a dia e tem um volume grande, você precisa saber que tem a possibilidade, sim, de trabalhar com datas de referências diferentes na sua coleta de dados, como, por exemplo, peguei alguns dados há 9 meses atrás. Então, vamos colocar hipoteticamente, primeiro trimestre de 2021. Alguns dados foram coletados no segundo trimestre de 2021. Alguns outros dados foram coletados hipoteticamente, vamos dizer que agora, colocar agora como sendo o terceiro trimestre, por exemplo. Terceiro trimestre de 2021. Isso aqui é uma informação que precisa ser transcrita em forma de variável. Essa variável, por exemplo, pode ser um código alocado positivo, onde quanto mais recente, maior, do menor para o maior. Poderia dar uma nota, por exemplo, 3, 2, 1.
mais perto da data de agora, nota maior. Mas, por que eu digo? Para credenciamento, evitem, porque pode gerar lacunas para questionamentos. E para judiciais também, na verdade para tudo também. E também tem uma outra situação que isso pode te atrapalhar. Por quê? Na hora que você vem justamente para o tratamento de dados dentro do software, você tem que fazer essa variável ficar ligada, porque senão como é que você vai explicar? E aqui dentro do software existe a grande possibilidade, na verdade praticamente todas as vezes, nem sempre as variáveis, todas as variáveis que você coloca hipoteticamente funcionam na hora de trabalhar no software. Muitas vezes algumas são desligadas e não está errado. Isso faz parte do processo. Porque nessa etapa de coleta você coloca hipoteticamente umas variáveis com maior relevância em relação às características daquele imóvel, avaliando. Mas o modelo é hora de tratar os dados e ver quais são realmente, tecnicamente, de acordo com a norma e com os coeficientes, as que condizem com a realidade daquele imóvel e com a amostra que você coletou, certo? Então, aqui, nesse tratamento de dados, tudo isso vai ser levado em questão. Determinação do valor e data de referência, que foi o que eu comentei. Aqui entra dados do imóvel considerados para projeção, equação, valor de mercado. Ou seja, isso aqui tudo é o resultado de todo o trabalho que você vem fazendo até essa parte. Quando você trabalha com software, ele vai te gerar, no final, quando estiver tudo fechadinho, passou pelos ciclos de modelagem, fez, refez, ele vai te gerar uma equação de regressão. E essa equação, o que é? Ela é uma expressão numérica do relacionamento entre as variáveis. Ela que mostra como as variáveis estão se relacionando entre si. E ela precisa constar no seu laudo e depois o valor do imóvel e tudo isso. Depois vem a especificação da avaliação e a conclusão. Esses são os itens assim mais importantes. Observações complementares importantes, profissional responsável, RT do laudo e os anexos. Então, são vários itens que a norma coloca como sendo necessários para você manter o seu laudo devidamente fundamentado. Isso quer dizer que se você fizer tudo isso aqui, o seu laudo já é grau 3 de fundamentação? Não, de jeito nenhum. O grau 3 de fundamentação, aí é um outro tópico onde precisa ser devidamente estabelecido com base na qualidade que você trabalhou e muitas vezes de acordo com como foi o funcionamento, como foi o tratamento desses dados, como funcionou no modelo estatístico, quantos dados tem versus quantas variáveis permaneceram ligadas. Além disso, como ficou a questão da homogeneidade, como ficaram outros pontos importantes, porque isso aqui é um apanhado geral para você saber como é que funciona os laudos de avaliação e entrar aí para o time que sabe que laudo de avaliação é algo sério e por isso é bem remunerado. Assim como para você saber dizer que valor de imóvel não é aquele achismo que nós vemos aí no mercado. Isso nós já estamos desconstruindo ao longo do tempo, porque a avaliação de imóveis é uma engenharia de avaliação de imóveis. Por isso eu estou simplificando com esse processo. E é justamente por ser uma engenharia que você tem a oportunidade de estar fazendo o que poucos fazem e ser remunerado como poucos são, porque não tem pessoas capacitadas no mercado para suprir essa demanda para bancos, para judiciais, para particulares
e para outros órgãos públicos em licitações, como secretarias, prefeituras e ministérios. Então, a área de trabalho é muito abrangente. Além de ser uma engenharia, ela ainda conta com vários setores que obrigatoriamente necessitam desse trabalho, desse conhecimento. E o melhor é que uma vez que você aprende esse processo aqui, você replica esse processo, essa metodologia em todos esses trabalhos. E melhor ainda, uma vez que você produz uma pasta técnica, um laudo de avaliação ou 2 laudos, dependendo do banco, encaminha para um banco, você pode pegar essa mesma pasta técnica e encaminhar para todos os outros bancos que você quer atuar. E aí você engorda a sua renda. Além disso, para você otimizar o seu trabalho e o seu faturamento, você pode trabalhar e escolher uma região onde você possa sair para fazer vistoria uma vez por semana, nessa etapa aqui, e ir fazendo uma rota de vistoria, atendendo esses imóveis e volta para casa no mesmo dia. Porque é isso que a gente faz, a gente não dorme fora. A gente faz isso, a gente sai um dia, faz de 4 a 12 vistorias em um dia e volta para casa, certo? Agora vamos pegar os valores. Quando você trabalha nos bancos, esses valores eles variam dos serviços mais simples, para vocês começarem trabalhando com a realidade que vocês têm hoje. Os serviços eles variam de R$ 430 a R$ 1.450. Se cada serviço tem esse valor, multiplica aqui por, vamos colocar aí 5, 6, 7, por um dia da semana que você faz vistoria, e aí multiplica por 4 no mês, você tem aí já o faturamento de R$10.000. Então, é isso que eu quero que você saiba fazer para que você possa trabalhar com laudo de avaliação. Você precisa trabalhar só com laudo de avaliação? Não, de forma alguma. Você pode utilizar laudo de avaliação para complementar a sua renda. Porém, quando você ver o quanto ele complementa, ele pode ser que se antes ele era o seu plano B, ele se transforme no seu plano A, onde você em um dia da semana, você às vezes começa a ganhar muito mais do que você está ganhando trabalhando o mês inteiro. Um beijo e era isso hoje.